Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindo aqui à NDTV, chegando com o seu esporte a partir de agora na programação na sua tarde de terça-feira, né? E hoje, dia de folga na Chapecoense, inclusive folga muito contestada pelos torcedores do Verdão. A nossa equipe foi às ruas para ouvir o que diz o torcedor sobre o atual momento do time, que está na lanterna do Campeonato Catarinense. O torcedor acha muito estranho uma folga no momento, né, que o time se encontra. E além do que, quando você ouve a entrevista dos jogadores, após uma derrota, como aconteceu no domingo, eles dizem que agora é esquecer o que aconteceu, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Quer dizer, então fica um pouco contraditório por parte da comissão técnica da Chapecoense, por parte da direção, esse tipo de atitude, né? Onde dizem que precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar para sair do local onde está na tabela, ou seja, a lanterna bem acesinha, e depois folga e folga e folga. Então, realmente, a gente, como torcedor de Chapecoense, fica bastante apreensivo, né? E entende que se é trabalhar, 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 cadê o trabalho, equipe da Chapecoense? Vamos se ligar, porque senão, ó, ano que vem, Série B do Catarinense. Eu acho que tem que voltar à realidade e jogar com objetivo, com amor, né, cara? Porque brasileiro pode ser o que for, pode estar lá embaixo, ele se levanta, e Chapecoense tem que ser a mesma coisa, né? Tem que correr atrás. Não é hora de folgar, é hora de suar a camisa. É complicado, né? Eu acho, sabe, que folgar é difícil, porque na situação que está, devia jogar cada vez mais para treinar e a situação está bem complicado mesmo. Eu acho que a direção também devia tomar umas atitudes maiores em termos de... Folgar fica complicado, quanto mais jogar, mais treina e falta muita raça e competitividade ao pessoal aí. Ele tinha que treinar cada vez mais, cara. Treinar, porque se não treina, o cara que não treina no trabalho que ele faz, ele não dá produtividade, ele não dá lucro. E se o cara, quanto mais eles lutar, mais o treinador tem que cair em cima. Pegar eles, levar para o vestiário e dizer assim, ó, o cara joga, é que nem uma empresa, né? Tu tem 10 funcionários, daí aqueles 10 funcionários não trabalham, eles te dão lucro no final do mês? Não te dão, né? E o salário do jogador não é pouquinho, não é um salário mínimo. É um salário já meio pesadinho, né? Eu acho que eles deveriam se empenhar um pouquinho mais, deveriam ser mais cobrados às vezes também. Porque se eles não estão indo bem, falta cobrança de algum lado. Eu acho que se nós estamos contratados para trabalhar, nós temos que trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava, na minha época que eu trabalhava no pesado, trabalhava 30 dias. Eles trabalham 2 vezes por semana e se queixam. Por uma lesãozinha pequenininha, se queixam porque não podem jogar. Não é Deus que me perdoe, né? Vamos entrar em campo e vamos mostrar a qualidade de jogo. Vamos mostrar para Chapecoense. Chapecoense não é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, é de mais de 200. Então tem que mostrar a qualidade de jogo. Se você é contratado para trabalhar, você tem que trabalhar. Não é só mostrar 90 minutos e depois ficar uma semana de folga e ainda dizer que está cansado. Não existe. Pois é, mas a folga na Chapecoense foi de grandes mudanças. No fim da manhã de hoje, em nota, a Associação Chapecoense Futebol comunicou o desligamento do gerente de futebol Michel Gazola, hein? Segundo a nota, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. E não foi só isso não, hein? A Chape também anunciou a demissão do analista de desempenho Josué Romero, do preparador de goleiros o André Croda e do massagista Adriano de Jesus. Na publicação, o clube agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados, portanto, 4 demissões na Chapecoense na manhã desta terça-feira, dia movimentado apesar da folga do elenco. Sérgio Badá da Loja está aqui com a gente. E aí, Badá? Tudo bem, Jurei? Agora sim apareceu o Badá por lá. Estamos na área. Agora sim, né, Badá? Estamos na área. Manhã muito agitada na Chapecoense, hein? Será que a demissão foi por conta da folga? Porque o torcedor se manifestou ali, ninguém consegue engolir um time que jogou domingo de tarde contra o Figueirense em Florianópolis, aí de noite voltou de avião para Chapecó, ontem academiazinha de leve, hoje folga, na lanterna do Campeonato Catarinense. Então não deem motivo para crítica. Isso aí é dar motivo para pegação do PA, mas eles só criticam. Isso aí é motivo tão banal para dar motivo de reclamação da imprensa e dos torcedores também. Vai trabalhar, meu filho. Tem uma semana inteira, o técnico não teve tempo para trabalhar, ainda chegou outro dia, tudo no atropelo. Aproveitassem melhor
Mas claro que não foi só isso que ocasionou a demissão desses 4 profissionais, principalmente do Michel Gazola, que chegou aqui em 2017 junto com o Rui Costa para ser supervisor de futebol da Chapecoense. E aí quando mandaram embora o Chumbinho o ano passado para economizar, já estava começando a complicar a situação, aí decidiram colocar o Michel Gazola como gerente de futebol, como o homem forte do futebol. Muito embora eu os últimos dias não estava mais reclamando do Michel Gazola. Eu reclamei algum tempo atrás, por exemplo, aquele contrato do Ian Rolim, que o Emerson Maria pediu para segurar, sendo que todo mundo rezando para terminar o contrato do Ian Rolim para mandar ele embora. E aí o Emerson Maria pediu para ficar e ele autorizou ficar e com um contrato até o final de dezembro, até o final desse ano. Aí já seria motivo para demissão por justa causa. Mas eu não estava mais pegando no pé do Michel Gazola, porque na apresentação do Humberto Louser, eu me lembro bem, o Paulo Magro, o presidente, pegou o microfone e foi muito forte, muito enfático. Porque eu fiz uma crítica aqui dizendo, o homem forte do departamento de futebol da Chapecoense é o Michel Gazola. E o Paulo Magro pegou o microfone e disse, não, estão dizendo que ele é que manda no departamento de futebol da Chapecoense. Não é assim. Todos nós temos a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, no caso, o Paulo Magro, o Mano Dalpiva, o Michel Gazola, o Neto, talvez, não sei, e mais algum outro dirigente. E agora o Michel Gazola é demitido. Mas isso aí, com todo respeito ao ser humano, Michel Gazola, que ele tenha sucesso e sorte na sua nova caminhada, não pegou ninguém de surpresa. E vamos falar a verdade, sem demagogia, o torcedor está comemorando, está vibrando a demissão do Michel Gazola. Eu não comemoro tanto porque não é a solução de todos os problemas. Nem a demissão dele, nem a demissão do treinador de goleiros, o André Croda, nem a demissão do Adriano, massagista, e esse outro rapaz aí do analista de desempenho. Josué. O Josué. Não comemoro pelo seguinte, quem que vem? Eu vou comemorar na hora que anunciarem quem que virá no lugar deles, principalmente do Michel Gazola. Principalmente do Michel Gazola, porque a Chapecoense precisa de um diretor executivo de verdade, um cara que conheça de mercado, um cara que tenha experiência no futebol, um cara que tenha experiência com treinadores, um cara que tenha experiência com jogadores de vestiário, que se impõe dentro do vestiário e que saiba analisar o grupo da Chapecoense. Precisa trazer alguém de fora com uma visão diferenciada, com uma visão mais clara, mais abrangente, que vai olhar lá a lista de jogadores que o clube tem nesse momento e vai dizer, olha, desses aqui nós podemos aproveitar pouco para uma Série B. Se vocês quiserem permanecer na Série B, tem poucos jogadores aqui que tem que aproveitar. Nós temos que reformular o grupo. Tem que ter uma lista de dispensa grande e uma chegada maior ainda de jogadores de qualidade para ter a responsabilidade de tirar a Chapecoense dessa situação. É esse dirigente que eu quero. O ano passado trouxeram o Brunoro para uma consultoria, José Carlos Brunoro. Aí ele começou a apontar os defeitos, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, o time tem que melhorar aqui, a diretoria tem que melhorar ali. O que fizeram com ele? Pegaram e afastaram ele. Jogaram o Brunoro para o lado, trabalhar na base, porque ele estava vendo muitos defeitos no clube. Não pode acontecer isso novamente. Tem que trazer um cara que tenha competência, que tenha capacidade, uma visão além daquilo que tem os dirigentes no momento da Chapecoense. Alguém que cuide do futebol, para dar tempo e tranquilidade para o Paulo Magro, para a sua diretoria, se preocupar com as outras coisas importantes que a diretoria tem para se preocupar. Mas alguém que entenda realmente de futebol, que tenha esse perfil, a Chapecoense tem que contratar, tem que buscar, porque não adianta trocar 6 por meia dúzia. Pois é, Badá, fala um pouquinho do Campeonato Catarinense, jogando no sul do estado contra o Tubarão. O Avaí chegou à segunda vitória seguida no Campeonato Catarinense e saltou na tabela, o resultado que garante o time nas quartas de final do Campeonato Catarinense. A gente mostra os gols aí do Avaí, jogada, e o Rildo desencantou, Badá. Rildo fazendo o primeiro gol aí do Avaí, né, no sul do estado, 1-0 para o Avaí, e depois no primeiro tempo ainda o Jonathan acabou ampliando, uma bola jogada para dentro da área, 2-0 Avaí, resultado que ajuda a Chapecoense e ajuda o Concórdia, né? O Concórdia, nesse momento, está fora da zona de rebaixamento. O Concórdia depende apenas dele. Ganhando as últimas 2 partidas, o Concórdia elimina a possibilidade do mata-mata de rebaixamento. A Chapecoense precisa fazer a sua parte, que é ganhar os 2 jogos, do Joinville e do Tubarão. Joinville domingo aqui em Chapecó, o Tubarão na última rodada lá em Tubarão, e ainda contar com tropeços do próprio Concórdia ou quem sabe até do Juventus, que ainda não está livre. Mas a Chapecoense tem que fazer a sua parte. Uma hora vai ter que ganhar. São 7 jogos marcados, 7 jogos disputados, nenhuma vitória, 2 gols marcados, gente. Sabe lá o que é isso? Então, uma hora a Chapecoense vai ter que ganhar. Se quiser escapar do confronto ali do mata-mata, os 2 últimos fazem um confronto
E o perdedor daí é que será rebaixado apenas um. Ainda bem que apenas um esse ano vai ser rebaixado. Tanto Chapecoense quanto Concórdia ainda podem escapar. Porque eu vou dizer para vocês, cara, depois que eu vi esse time do Tubarão jogar lá em Concórdia, tem que ser muito ruim para perder para esses caras, viu? Porque é uma piazada de 17, 18, 19, 20 anos que ameaçaram não entrar em campo para jogar contra o Avaí. Tamanha é a crise financeira lá. Então, para chegar atrás do Tubarão, a menos que seja muito ruim, com todo respeito. Pois é, e o Tubarão e a Chapecoense, os dois últimos colocados. Para a gente dar uma olhadinha aqui na tabela, para a gente meio que analisar aqui, Badá, o que a Chapecoense precisa fazer nos dois últimos jogos, né? Tem o Joinville agora dentro de casa, depois tem o Tubarão, que você falava aí, o Tubarão numa crise financeira também desgraçada. Ó, a Chapecoense 4 pontos, o Tubarão com a derrota ficou com 5, um ponto a mais que a Chapecoense, e o Concórdia ficou entre os 8 primeiros. O Avaí chegou a 13 pontos com a vitória de ontem. Então esse aqui é o campeonato da Chapecoense. Ficou claro agora, Tubarão e Concórdia são os dois adversários da Chapecoense a ser batidos. É isso que tem que fazer, buscar escapar. Veja só que situação, né, cara? Mas a realidade é sair da tabela, ó. É duro, é difícil você olhar e ver a Chapecoense na 10ª colocação. Tem que sair desta situação, terminar a primeira fase entre os 8, e aí tem que passar Tubarão, Concórdia, o Juventus, sabe-se lá, e o Concórdia também, lógico, é o que está mais tranquilo, porque depende apenas dele. Mas a Chapecoense tem que ganhar do Joinville e ganhar do Tubarão. Assim sendo, tem possibilidades ainda de escapar desse mata-mata. E aí depois do Campeonato Catarinense, depois que se classificar entre os 8, aí é outro campeonato. Aí vamos ver o que vai acontecer lá. O mais importante é não correr risco de rebaixamento na Série A do Campeonato Catarinense. Dio Cristo que me vem sui nerve, a que ponto chegamos? E depois, aí vamos pensar na Série B. Aí vamos pensar na Série B. Mas primeiro, vamos tratar de sair da lanterna do Campeonato Catarinense. Um passinho de cada vez. Juninho Espíndola. É, porque senão a coisa tá feia, né, Meu Badá? filho. Meu Hoje, querido. Badá, hoje tem estreia da dupla Grenal Não é na possível. fase de grupos da Libertadores da América 2020. O Inter lutou tanto que chegou no grupo do Grêmio, né? Hoje, então, mereceu, as duas partidas com aí. certeza. Tem o Internacional em campo, para dar uma olhadinha aqui, a Universidade Católica, olha só, jogo 7h15 da Mas noite. como é que vamos começar jogando em casa se vier da Pois é. pré-Libertadores? Como é que Jogo, pode? jogo dentro de casa aí, no Beira-Rio hoje à noite, no grupo E aí. E o Grêmio joga fora de casa, joga na Colômbia, o Grêmio aí, ó. Pedreira. América de Cali. Aliás, falando sério, esse grupo aqui talvez é o mais difícil da Libertadores. É verdade. A Universidade Católica do Chile sempre teve tradição. Jogar contra colombiano, América de Cali é complicado. Grêmio e Inter, apenas 2 se classificam. Então, e olha, e a tabela foi cruel contra o Grêmio, que tem que estrear fora de casa contra o adversário forte. O Inter tem a possibilidade de estrear em casa. Vamos ver o que é que a dupla Grenal tem para apresentar nesta Libertadores. Uma coisa é fato, eu acho que todo mundo concorda. Precisam jogar mais daquilo que jogaram até aqui nesta temporada. Pois é, e falando dupla Grenal, Badá, você lembra do Alex? Com certeza. Jogador do Inter, um dos Grande ídolos jogador. da torcida colorada, né? Veio Campeão jogar mundial. aqui em Chapecó, quando a Chapecoense estava na Série A e ele com o Inter, ele veio jogar aqui em Exatamente. E vai estar aqui amanhã de novo, numa palestra, grande uma situação figura. diferente. Jogador, ex-campeão mundial pelo Internacional. Sim, sim. O evento será realizado no Lang Palace Hotel. E é para lá que a gente vai agora com o colega Felipe Croix para ampliar informações sobre esse evento que acontece amanhã à noite. Felipex, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Badá, a todos que acompanham o Bloco do Esporte aqui no Balanço Geral. Pois é, você que é colorado com certeza lembra do Alex Rafael, ele que foi campeão mundial pelo Internacional, já passou por vários clubes, tem uma história de muito sucesso e amanhã vai estar então aqui em uma palestra motivacional intitulada As Verdades de um Campeão. As Verdades de um Campeão de Alex Rafael vai ser aqui no Lang Palace Hotel e começa às 7h30 da noite. Para você saber um pouco mais de detalhes e saber como que faz para participar, vou conversar agora com o organizador do evento, que é o Eduardo Weigmann. Eduardo, como que funciona então essa palestra e para quem que ela é destinada? Boa tarde a todos, boa tarde Felipe, Juninho, Badá, aos telespectadores. A palestra em si, Felipe, é uma palestra motivacional, então ela serve para todos os meios. Claro que o Alex, por ser uma figura pública por meio do futebol, ele acaba utiliza, né, a história dele dentro do futebol, essa história campeã que ele teve, vitoriosa, para passar alguns valores, alguns princípios que fizeram ele chegar ao topo da onde ele conseguiu chegar, né? Então quem vir aqui vai poder conhecer um pouco da história dele e também aprender sobre
como ter sucesso na vida. Exatamente. O sucesso na vida é muito aberto, né? Mas assim, algumas pessoas de sucesso, elas têm princípios, elas têm valores. Amanhã o pessoal que vir até o auditório do Lang Palace Hotel vão ter a oportunidade de conhecer não apenas o Alex, ex-jogador de futebol, campeão do mundo pelo Inter, Libertadores pelo Corinthians, mas sim o ser humano Alex, sabe? E aí é que a gente pode agregar muito com os valores, com os princípios, tudo aquilo que ele tem para passar para as pessoas que tiverem a vontade de vir conhecer um pouquinho mais da história dele. Bem, os colorados realmente vão poder conhecer então um pouquinho por trás do que conheciam do Alex do campo. Exatamente, eu tive o prazer de conviver com ele por um período, né? Então eu conheço o Alex, justamente esse extra-campo dele, o ser humano Alex. E eu tenho certeza que alguma coisa, um detalhe que ele vai passar amanhã na palestra, com certeza vai fazer diferença na vida de quem tiver a vontade de vir conhecer. Ingressos a preços acessíveis, onde que o pessoal pode adquirir? Os ingressos têm 2 valores, né? R$30 o valor unitário, o ingresso em dobro paga-se R$40, leva 2 ingressos, tá? São 3 pontos de comercialização dos ingressos, a loja de esporte iShop, aqui na Avenida 7 de Setembro, Santa Madre Café, próximo à Arena Condá, e também na loja Plug, no Shopping Pátio Chapecó. Tá certo, Eduardo, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo evento. Todo mundo então convidado para amanhã assistir então o Alex Rafael aqui nessa palestra As Verdades de um Campeão. É só adquirir seu ingresso, o evento acontece no Lang Palace, 7h30 da noite, amanhã, quarta-feira. Juninho e Badá com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Felipe, pelas informações, trazendo detalhes sobre esse evento. Fechou então? Tudo atrasadinho, tem que ficar por aqui. Hoje a hora do abraço fica para amanhã. Amanhã. Um abraço, moçada, até mais.